Nesta aula, nós vamos aprender a criar a nossa própria seção tipo. Para isso, nós vamos precisar entender qual que é a diferença entre uma assembly e uma subassembly e o que constitui a subassembly, para que a gente consiga encaixar direitinho a nossa seção tipo e criar o nosso corredor. Então, para que a gente possa criar o nosso assembly, nós vamos utilizar o desenho 5.2, que já possui um alinhamento e um perfil, que serão necessários para a gente criar o corredor com o assembly que nós vamos criar. Então, antes de criar o assembly, vamos primeiro entender corretamente como que ele funciona, pegando um assembly pronto aqui. Então, vamos selecionar aqui nas paletas as assemblies comuns. Vou pegar, por exemplo, esse Primary Road Full Section, que é muito utilizado, e vou inserir ele aqui, ó. Vamos dar uma analisada nele. Aqui nós temos uma assembly. A assembly, pessoal, é esse conjunto todo de objetos que foi criado aqui. Esse conjunto todo de objetos ele possui um eixo, que é o que nós vamos partir para criar a nossa assembly, e nesse eixo foram inseridos subassemblies. Tá? Vocês vão ver que os subassemblies eles possuem uma forma, que é essa parte achurada aqui no meio, que também é chamada de shape, os pontos que o criam, então nesse caso aqui são 1, 2, 3, 4 pontos, na verdade a gente pode considerar esses dois aqui também, que formam essa linha aqui do meio, então a gente pode dizer que são 6 pontos, e os links ou vínculos que fazem com que os pontos estejam conectados, então desse ponto até esse ponto aqui, tem essa linha azul, que é o nosso link ou vínculo. Então o que nós vamos ter que criar agora na nossa subassembly? Nós vamos colocar os nossos objetos, inserindo cada shape e conectando link por link. Vamos então criar agora a nossa assembly. Para a gente fazer isso, vamos fechar isso aqui por enquanto e vamos excluir a assembly que nós utilizamos para entender como ela funciona. E vamos vir aqui em Assembly, em Create Design da aba Home, e vamos selecionar Create Assembly. Clico aqui. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é dar um nome. Então, vamos colocar aqui, seção tipo. Descrição, seção tipo criada por CAD Kuro. Depois eu tenho que escolher o tipo de assembly, vai ser do tipo Other mesmo. E aqui o estilo e o estilo de códigos que já estão como padrão do DR São Paulo. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Clicar em OK. E vai aparecer aqui, no meu cursor, o meu assembly. O que ele pede? Especifique um local para a baseline do assembly. Então, eu clico aqui, ó, e o meu assembly vai ser construído a partir dessa baseline aqui. Vamos, então, inserir as subassemblies nesse assembly aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é inserir a pista. Então, eu venho aqui nas paletas e acesso em Basic a opção Basic Lane. Essa seção Basic aqui, pessoal, ela vai fornecer para a gente inúmeras subassemblies para criar uma estrada bastante simples, ou até mesmo uma rua. Então, o que eu faço? Clico em Basic Lane, clico na minha Assembly e ela aparece aqui para nós. Não adianta você mudar aqui os parâmetros, porque nós estamos com nenhuma seleção. Então, fecha aqui, pressiona ESC e chama as propriedades de novo. Ó, propriedades, PR, Enter. Seleciona o seu subassembly e altera aqui. Ó. Vamos colocar, por exemplo, 4 metros de largura e meio metro de profundidade. Não vou fechar as propriedades, vou trazer só ela um pouquinho mais para dentro aqui e vou mostrar para vocês aquilo que eu comentei no começo da aula. Ó. Aqui no meio nós temos os shapes, tá? Ou o único shape dessa assembly. Os pontinhos vermelhos são os pontos que criam ela e as linhas amarelas são os links que vão conectar os pontos. Então, aqui nós já conseguimos inserir esse lado aqui da pista. Por que nós não vamos trabalhar com o lado de lá? Porque nós só vamos fazer isso quando nós finalizarmos o nosso assembly. Vou fechar aqui a barra de propriedades e nós vamos inserir o restante dos objetos para formar a nossa assembly. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar uma ombreira aqui. Ó. Então, Basic Shoulder, vou clicar aqui no meu assembly. Ele não saiu onde eu queria, porque eu queria, na verdade, esse endpoint aqui, nesse ponto aqui em cima. Então, não tem problema. Ó. Pressiono o ESC para fechar as propriedades, Move,
Seleciono Assembly, clico nesse ponto e trago nesse ponto aqui. Tá vendo? Agora falta colocar a sarjeta, ó, Basic Curb and Gutter. Então, clico aqui, clico novamente no meu subassembly. Não tem problema ele não ter saído onde eu queria. Venho aqui, Move, trago esse ponto para esse aqui. Tá vendo? Posso até ajustar esse assembly para ele ficar um pouquinho maior aqui, ó. Ou então voltar ele e aumentar um pouquinho a profundidade. Todo ele, pessoal, vai poder ser editado do jeito que você quiser. Então, vou deixar aqui mesmo e vamos inserir agora o que a gente precisa de calçada. Então, vamos colocar, ó, Basic Sidewalk, clica aqui, movimenta ele, ó. Vamos movimentar até aqui em cima. Tá aí o meu Basic Sidewalk. E agora vamos conectar a nossa assembly no terreno, ó. Basic Side Slope, Cut e Ditch. O que isso vai fazer? Ele vai fornecer ao Civil 3D os parâmetros de corte e aterro que forem necessários. Então, se ele precisar criar os taludes, vai ser a partir da inserção dessa subassembly aqui. O que falta, na verdade, para a gente? Só arrumar esse trechinho vazio aqui. Tem problema, ó. Clica aqui, PR, e nós podemos aumentar um pouquinho esse depth aqui, ó. Vamos colocar 0.3 para ver, ó. 0.3. Ah lá, deu um pouquinho mais do que a gente queria, né? Vamos colocar, na verdade, então, 0.25. E vamos movimentar aqui para ver se já fechou, ó. Movimenta desse ponto até esse ponto. Ah lá, está praticamente do jeito que nós queríamos. O que nós temos que fazer para finalizar agora é utilizar o Mirror, ó. Seleciona todo mundo, vem aqui, seleciona todos, botão direito, Mirror, clica em um deles e aí está pronta a nossa assembly. Vamos inserir o nosso corredor. Xzinho, fechei aqui também. Vamos agora clicar em Corridor, Create Corridor, Enter para selecionar o alinhamento, Enter para selecionar o perfil e Enter para selecionar a Assembly, seção tipo que você vai acabar de criar aí. OK. Seleciona os alvos, ó. Clique Here to Set All, superfície, OK, OK de novo. Tá aí o corredor. Tá vendo? Se você quiser visualizar ele de uma forma bastante bacana, clica nele, Visibility Check, Drive. Eu particularmente gosto muito do Drive, acho ele uma ferramenta excepcional para você apresentar os seus projetos. Clica aqui, ó, OK, e vamos visualizar. Ó. Vou colocar ele em 3D Wireframe e vamos olhar aqui pela calçada, olha só. Tá aqui, você está andando pela calçada do seu corredor. Tá vendo? Esses trechos aqui, pessoal, ó, no meio são as assemblies com aqueles shapes de rua, de sarjeta, aqui a calçada, e já já vai surgir um trecho, ó, que vocês vão poder ver daqueles taludes que eu falei, quer ver? Ó? Do outro lado já estão surgindo lá, é que está ruim de enxergar, vamos ver se a gente enxerga aqui pela nossa calçada. Olha aqui no cantinho, tá vendo? Acabou de surgir um trecho formado aí por aqueles taludes que conectaram direitinho o nosso corredor no terreno. Nesta aula, nós aprendemos a criar a nossa própria seção tipo a partir de subassemblies fornecidas pelo Civil 3D. Aprendemos também como funciona cada subassembly que vai constituir o nosso assembly ou seção tipo. E, por fim, construímos o nosso corredor para visualizar o resultado e entender como que foi utilizado o assembly para criar o corredor no Civil 3D.